Olá, queridos estudantes! Olá aí, na aula anterior nós falamos um pouco, nos despedimos também, os agradecimentos. E mais uma vez agradeço por vocês terem vindo até aqui. E daqui para frente não desista jamais, porque agora que começou, não é verdade? Não só porque está iniciando o nosso componente curricular de filosofia, porque vocês vão desistir. Não, tem muito ainda para aprender, muito para fazer pela frente, muita coisa, né? Eu sou o professor Hélio, estou aqui nesse momento para a nossa revisão da unidade 2 do componente curricular de filosofia, gente, né? Vamos lá para a nossa revisão, olha aí. Revisão geral da unidade 2. Aqui nós temos, selecionamos 4 aulas, ok? Para a gente fazer essa avaliação. Filosofia grega clássica, que é os sofistas versus Sócrates, e a mesma filosofia grega clássica do Platão e Aristóteles. Aí saindo um pouco, vamos voltar para a democracia brasileira. E também seria um pouco do nosso eu, né, da nossa identidade, da nossa cultura do estado de Rondônia, que é a etnofilosofia. Aula 15.1, filosofia grega clássica, Sócrates versus sofistas, né? Desculpa, vou voltar aqui, ó, é esse nome aqui, tá? Ó, sofistas versus Sócrates. Então corrija aqui, tá? Sofistas. E desculpa aí, sofistas. Ô, letra boa, hein? Versus Sócrates. Os sofistas e a arte da retórica. Lá na Grécia Antiga houve lutas políticas e conflitos de opiniões nas assembleias democráticas. Os cidadãos sentiam necessidade de aprender a arte de argumentar em público. Ó. E chama-se aqui de quê? Ó, retórica. Sofistas eram especialistas em retórica, que é essa daqui, ó. Que na Grécia Antiga se dedicava o quê? Ao ensino do sentido das palavras. E retórica significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. Então, persuasão e convencer a outra pessoa. O homem é a medida de todas as coisas. São os principais, né? Uma frase um dos principais pensadores sofistas, que aqui nesse caso é o Protágoras. Olha o século dele aí, ó, século V a.C. Ele nasceu na cidade de Abdera, da escola de sofística, né? Os interesses, né, principais era linguagem, semântica e relativismo. Aí a frase dele está aqui, essa principal. Ó. O homem é a medida de todas as coisas, ou seja, o homem está ali, tudo passa por ele. Ele defendia que em toda questão há dois lados de discursos opostos. Um lado fraco e o outro forte. Olha só. Porém, ele coloca a questão. O lado fraco, ele indaga isso para conquistar, para que o lado fraco se torne forte, ok? E o outro sofista é o Górgias, século V e IV a.C. Ele também é da escola sofística e os seus interesses eram a retórica e a dialética. As suas ideias, a verdade não existe, qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório. É uma afirmação dele. Todo conhecimento se origina na experiência dos nossos sentidos. Varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. Então tá aqui, ó. Um bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Então aí está fácil, veja bem. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. O vendedor. Então o vendedor tem que ser um bom orador, tem que convencer, ter argumentos para tentar te convencer a comprar o item, o produto que ele tem. Mesmo você não precisando, mesmo você não tendo ali naquele momento as condições necessárias, o vendedor, se ele for bom na retórica, na persuasão, na arte da dialética, ele vai te convencer a comprar. É um exemplo, tem outros, entendeu? Vamos lá, voltando ali. Sócrates sobre a dialética. Em termos gerais, dialética é o debate e a oposição de ideias. Sócrates não deixou escritos, mas confiou o seu
seu saber aos discípulos mediante o diálogo na dimensão da pura oralidade. Daí a dificuldade de reconstruir sua doutrina, dependendo dos testemunhos distintos dos seus discípulos, que foram Platão, Xenofontes e outros. Para conhecer o pensamento de Sócrates, é necessário levar em conta todos os testemunhos deles aqui, ó. Diferente dos sofistas, Sócrates concluiu que o homem é a sua alma. Por alma, ele entendia a consciência, a personalidade intelectual e moral da pessoa. Hoje, diga-se que seja o entender e o querer do ser humano. Conhecer a si mesmo significa reconhecer essa verdade, essa daqui, ó. Se o homem é a alma, a virtude do homem se atua com a cura da alma, fazendo com que ela se realize da melhor forma possível nesse mundo. Aula 16. Filosofia grega clássica, Platão e Aristóteles. Platão, que é o alicerce da filosofia ocidental. Ele nasceu em Atenas, seu nome verdadeiro é Aristócles, ele é discípulo de Sócrates. Aí ele pensou no dualismo platônico. Em sua doutrina, olha só a teoria dele, teoria das ideias. Platão procurou resolver esse impasse propondo uma ontologia dualista. Para ele existiam duas realidades diametralmente opostas, que é o mundo sensível, aqui, que corresponde à matéria, mudança, o mundo de Heráclito, e o mundo inteligível, ou o mundo das ideias, ok? São sempre os mesmos para o intelecto, o mundo de Parmênides. Então ele se influenciou nesses pensadores, tá? Aí tem o demiurgo, né? Tudo o que foi gerado deve ter um princípio gerador, uma causa. O processo de conhecimento, e nessa causa aqui o Platão diz que é o demiurgo. Gerou tudo, organizou. Com relação ao processo de conhecimento, ele diz que conhecer a verdade, que é uma passagem progressiva do mundo das ideias, sensível, das sombras e das aparências, para o mundo das ideias, das essências dos seres, né? É o processo de conhecimento isso. O método proposto por atingir o conhecimento autêntico, que é a episteme, né? É a dialética. A questão da alegoria da caverna, presente, tá? Vocês podem buscar aqui, no livro 7 de A República. Aí aqui dentro da alegoria ele coloca a questão do político de epistemologia. Aristóteles, a base do pensamento lógico científico. Ele foi aluno de Platão, na Academia de Platão, foi professor de Alexandre o Grande, fundou o Liceu, rejeitou a teoria das ideias de Platão. Aí ele diz que a questão da sensação é o conceito. A observação da realidade por nossos sentidos, sensações, né, leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos e mutáveis. Falou da questão do método indutivo. A indução, que é uma operação mental, vai do particular ao geral. É por meio do método indutivo que o ser humano pode atingir conclusões científicas universais. A questão da matéria e forma. Matéria, o princípio indeterminado dos seres, mas que é determinável pela forma. E forma é um princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Ato e potência. Ato é a manifestação atual do ser, aquilo que já é, e potência é aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. Questão de substância. Atributo estrutural e essencial do ser, aquilo que se intimamente o ser é. E acidente é atributo circunstancial e não essencial do ser. Aquilo que ocorre no ser, mas que não é necessário para definir a natureza própria do ser. Aula 21. A filosofia e a nossa democracia, no Brasil. A sociedade democrática, ela não é uma comunidade una,
e indivisa voltada para o bem comum, obtido por consenso, mas, ao contrário, que está internamente dividida e que as divisões são legítimas e devem expressar-se publicamente. Nesse caso, a democracia é a única forma, política que considera o conflito legítimo e legal, permitindo que ele seja trabalhado politicamente pela própria sociedade. Os cidadãos são sujeitos de direitos e que, onde tais direitos não existam e nem sejam garantidos, tem-se o direito de lutar por eles, e exigi-los. Essa questão da busca dos direitos é o cerne da democracia, ok? A criação de direitos. Quando a democracia foi inventada, criou-se a tradição democrática como instituição de 3 direitos fundamentais que definiam o cidadão. Quais são esses 3 direitos fundamentais? A igualdade, isso quer dizer que todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira. A liberdade, isso quer dizer que todo cidadão tinha o direito de expor em público seus interesses e suas opiniões, e também vê-los debatidos pelos demais, e aprovados ou rejeitados pela maioria. E a participação no poder. Todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas da polis, votando ou revogando decisões. Alguns traços, vamos verificar, da democracia. A sociedade democrática institui direitos pela abertura do campo social, a criação de direitos reais, a ampliação de direitos existentes e também a criação de novos, caso não exista. 2 traços distinguem a democracia de todas as outras formas sociais e políticas. E quais são? Vamos verificar agora? Primeiro, a democracia é a única sociedade e o único regime político que considera o conflito legítimo. Segundo, a democracia é a sociedade verdadeiramente histórica, aberta ao tempo, ao possível e às transformações ao novo. Então ela está aberta em si ao diálogo. Dentro de uma democracia percebe-se alguns obstáculos, certo? Por exemplo, o povo da sociedade democrática está dividido em classes sociais, seja ricos e pobres, segundo Aristóteles. Os grandes e o povo, Maquiavel. Classes antagônicas, Marx. A sociedade democrática é aquela que não esconde suas divisões, ok? Mas ela procura trabalhá-la pelas instituições e pelas leis. Aí, para dando apoio próximo possível a todos. E olha só, no capitalismo são imensos os obstáculos à democracia, pois o conflito dos interesses é criado pela exploração de uma classe social diante de outra. Mesmo que a ideologia afirme que todos são livres e iguais. Agora, dificuldades para que se ocorra uma democracia no nosso país. Por democracia se entende a existência de eleições, partidos políticos e a divisão republicana dos 3 poderes, além da liberdade do pensamento e expressão. Democracia e autoritarismo são vistos como algo que se realiza na esfera do Estado, e este é identificado como modo de governo, ou seja, mesmo dentro de uma democracia há ainda ações de autoritarismo. Nossa sociedade é autoritária, é hierárquica, divide-se pessoas em inferiores e superiores, não há percepção nem prática de igualdade como um direito. Por exemplo, os interesses, quando não se transformam em direitos, tornam-se privilégios só de alguns, Aí aqui cria-se as oligarquias, vocês podem até pesquisar. Oligarquias. Pesquisa sobre isso. Aula 22, a etnofilosofia, um termo distinto, novo para a gente analisar, ok? Levi-Strauss e a filosofia indígena. Ao longo da história brasileira, nos deparamos com diferentes imagens moldadas sobre as comunidades indígenas, que refletem, sem dúvida,
a forma como a sociedade viu e pensou esses povos. Por exemplo, de alguma maneira, sempre há imagens negativas dos povos indígenas e dos negros, né, no caso quilombolas, e que essa imagem vem de uma cultura anterior, que infelizmente ainda existe. A episteme, ethos e oikos. A episteme é uma dimensão crítica que nos permite realçar a pluralidade e a variedade de culturas, afirmando novas possibilidades de conceber o mundo, novas cosmovisões. E o ethos, no campo da ética dos valores, a filosofia é chamada a refletir, a problematizar as justificações e fundamentações de princípios e valores em diversas culturas, incluindo aí as sociedades e culturas ameríndias e dos povos indígenas, incluindo os nossos do estado de Rondônia. O oikos é uma palavra grega que significa casa, ambiente habitado. A natureza como moradia e humanos e natureza são da mesma família. Filosofia africana, e eu coloquei a questão do quilombola. Dentro da linha de pensamento da filosofia africana, o quilombo é compreendido como um conceito em movimento. E essa maneira de pensar as filosofias conhecidas na tradição africana, como escreveu o antropólogo belga Jacques Marquet, tem em comum a particularidade de entender o universo não como uma entidade estável, fixada no ser, mas como um organismo em constante transformação e crescimento. E isso corresponde à experiência existencial da tradição africana. As filosofias africanas, elas vislumbram, buscam uma ética fundante, o ethos, né? A qual não se baseia em uma decisão divina que proíbe certas ações e as transforma em pecados. Por exemplo, para eles o mal é o que prejudica os outros, o que ameaça a paz e a sobrevida do grupo. Esta conceituação não é absoluta, mas pode ser vista como regra geral. De forma geral, que eles veem isso. Então aí as nossas referências. E agora, o professor Hélio está... E vocês vão responder, ou esta, ou esta, ou esta. Qual é que está certa? Vamos lá, fazer a nossa avaliação parcial. Da onde? Unidade 2, gente. Então tá aí, no âmbito da filosofia. Vocês agora se concentrem, ok? Fique tranquilo, porque a avaliação não está difícil. Tem algumas questões, a gente coloca sempre assim, nível difícil, nível médio, nível fácil. E também nível super fácil, né? Muito interessante. Isso é para que vocês possam ponderar, né? Alicerçar a forma de aprender, de conhecer. Porque essa revisão ela é muito sucinta no sentido de que vocês fazer uma avaliação, mas vocês já estudaram esses temas aí. A gente faz um resumo breve para vocês relembrarem. Ou seja, é um refresco naquilo que está na mente já. Como diz o Platão, vocês vão tirar a resposta da questão do mundo das ideias de vocês aí, tá bom? Aí, os sentidos, né? Vocês vão refletir, pensar. Olha, a resposta correta é essa, eu sei. E aí, o demais, agradeço vocês. Desejo muito uma boa avaliação e qualquer dúvida, nos acione, né? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.